Tudo bem com você? Espero que sim. Espero que Deus esteja abençoando grandemente a sua vida. E hoje nós vamos falar bem-aventurados os que choram. Bom, venha conosco aprender para depois compartilhar. Esse é o nosso desejo. Essa segunda bem-aventurança está no texto de Mateus, capítulo 5, versículo 4. E nos diz exatamente assim: Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. O ser humano, seja homem, mulher, todos nós passamos por dificuldades e em algum momento da nossa vida nós vamos chorar. E o choro é natural, é normal. E hoje nós vamos percorrer nesse estudo temos alguns objetivos. O primeiro deles é entender o verdadeiro significado da palavra choro. Entender o que não é chorar. Entender o que é chorar. E entender qual é o propósito desse choro. A primeira coisa que a gente precisa destacar aqui nesse texto, ao estudar essa bem-aventurança, que a palavra no original, essa palavra chorar, é um termo muito forte. É um termo que denota dor, sofrimento, angústia. Então, é uma palavra profunda, é uma palavra não apenas um choro superficial, mas uma dor da alma, uma dor pesada, uma dor que faz subir aos nossos olhos uma lágrima incontida e que a gente não consegue, né, resistir. O choro, de uma forma geral, é uma resposta natural do ser humano às nossas emoções, tais como alegria. Tem gente que chora de alegria, na verdade. Tem gente que chora pela dor, pela frustração de não ter alcançado um objetivo, seja no trabalho, seja na escola, seja em qualquer outro ambiente. Então o choro é uma resposta a tudo isso. Só que o choro é necessário. Nós precisamos chorar. E nós vamos ver aqui que o cristianismo, ao falar sobre choro, ele começa com uma clara consciência de pecado. Ou seja, essa bem-aventurança também significa quão feliz é o homem que sente profunda dor pelo seu pecado. O homem que sente que seu coração se rompe ao dar-se conta do que fez da sua vida. Uma vida sem Deus. Uma vida fazendo somente as suas próprias vontades e não a vontade de Deus. Então, essa consciência de pecado muitas vezes leva ao choro, ao desespero, à aflição, à angústia, de ver que a sua vida poderia ser muito mais produtiva se estivesse sido colocada nas mãos do Criador de todas as coisas, do Criador dessa própria vida. O Salmo 51, verso 17, nos diz o seguinte: Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Agora eu quero falar com vocês rapidamente sobre alguns benefícios do choro. E aí, alguém pode perguntar, poxa, mas será que aquilo que eu aprendi na minha infância, de que homem não chora, de que o choro é um sinal de fraqueza, será que não é isso? O primeiro benefício é que o choro relaxa. É isso mesmo, o choro relaxa. Um estudo publicado, né, pelo Instituto Nacional de Saúde concluiu que o choro tem um efeito direto na melhora do estado de espírito das pessoas. Olha só que legal, né? Que coisa diferente, que coisa que de repente a gente não imaginava. O choro ativa o sistema nervoso parasimpático, cuja função dessa palavra aí, desse sistema nervoso, é manter o corpo relaxado.
Assim, chorar atua no nível de estresse corporal diminuindo. Olha que coisa interessante. O choro tem um efeito relaxante. Claro, quando passa esse choro, né? Porque ele ativa esse sistema nervoso. Em segundo lugar, o choro nos ajuda a receber apoio emocional. Quando nós vemos uma pessoa chorar, logo a nossa primeira reação é o quê? Tentar ajudá-la, né? Tentar confortá-la. As lágrimas da outra pessoa nos faz recordar das nossas próprias. Muitas vezes a gente passa por situações que choramos, e aí quando vemos outras pessoas chorando, a gente lembra de tudo aquilo que nós passamos e como teria sido bom ou como foi bom alguém que esteve ao nosso lado para nos consolar, né? E mostra também, o choro também mostra as nossas vulnerabilidades. Ou seja, eu tenho dificuldades, eu tenho vulnerabilidades, eu não sou perfeito. O choro também ajuda a gente a entender quem nós somos de verdade. Porque muitas vezes achamos que nós somos pessoas perfeitas, pessoas que não cometem erros. E isso é uma grande mentira. Nós somos imperfeitos, cometemos erros, passamos por aflições como qualquer outra pessoa, por isso nós choramos. E esse choro também é importante, porque quando você chora sozinho e não tem outras pessoas para te consolar. Então o choro também é importante para receber esse apoio emocional dos outros, para que essa pessoa também possa ser consolada. É uma forma, né? Esse choro também é uma forma de pedir ajuda, pedir um apoio no momento difícil da vida. E todos nós passamos por momentos difíceis na vida. Em terceiro lugar, o choro alivia a dor e melhora o humor. Olha que coisa interessante também, né? As lágrimas, né, que o corpo libera também hormônios responsáveis pelo bem-estar. A endorfina e a oxitocina. Essas substâncias aliviam o desconforto e geram uma agradável sensação de tranquilidade e calma. E é por isso que frequentemente sorrimos ou sentimos uma grande sensação de relaxamento depois do choro. E aí pensa um pouquinho aí, você já sentiu isso? Depois de um choro, você sentia um relaxamento, uma sensação de tranquilidade? Ai, chorei, né? Consegui colocar para fora aquilo que eu estava sentindo. E aí, aquela sensação de melhorar, de se tranquilizar e melhorar até o humor. Não fica uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa rancorosa, uma pessoa triste, uma tristeza profunda. O choro ajuda a liberar isso. Quarto benefício do choro é que ele libera toxinas e reduz o estresse. Né? Como anteriormente nós estávamos falando, as fases, que nós temos fases tristes, né? Fases estressantes, fases que parece que vão nos sufocar. E esse choro, nessas fases, aumenta os níveis de cortisol no corpo, conhecido como hormônio do estresse. Em doses elevadas, esse hormônio danifica as nossas defesas, deixando o corpo mais propenso a doenças. No entanto, as lágrimas eliminam parte dessa substância e também algumas toxinas acumuladas no corpo durante os períodos de estresse. Quando o nível de cortisol diminui, entramos num estado de calma que nos permite raciocinar melhor. Ou seja, até nisso, né, liberar essas toxinas, ajuda a liberar essas toxinas, a reduzir o seu nível de estresse e assim você consegue raciocinar, pensar melhor. Talvez é aquela que a gente sempre fala, né? Aquela resposta que você vai dar no calor da emoção, sob o estresse, e você vai acabar respondendo, falando coisas que poderiam ter sido guardadas. E essas coisas poderiam não ter magoado as pessoas que você se relaciona. Quinto benefício do choro. O choro
expressa nossas emoções mais profundas, interiores. Por vezes nós somos dominados por emoções muito fortes, alegres ou tristes. E somos incapazes de expressá-las com as palavras. Frequentemente, costumamos nos referir ao choro como um ato libertador, como uma forma de dizer o que não dá para dizer com palavras, o indizível. Além disso, o choro pode promover o autoconhecimento, porque ao chorar, tomamos consciência das nossas fragilidades e das nossas dificuldades. Passamos a compreender os nossos próprios sentimentos. Então esse choro, ele ajuda a expressar as emoções mais profundas. Então, se estiver passando por algum problema, se estiver passando dificuldade, chore. Não há demérito nenhum em chorar. Tudo aquilo que foi lhe dito no passado, que o homem não chora, que você tem que guardar o choro porque isso seria mostrar uma fraqueza. A gente está vendo aqui benefícios do choro. Então o choro, ele possui os seus benefícios. Então, se a dor vier, se o sofrimento bater, se a tristeza chegar até você, chore. Chore. O sexto benefício e último que eu quero salientar aqui com vocês é que o choro nos ajuda a ver os problemas de uma perspectiva diferente. Devido ao poderoso efeito calmante, chorar nos permite reduzir o nível de angústia, a intensidade de emoções negativas. Isso nos deixa mais forte para encontrar soluções certas para os nossos problemas. Então, muitas vezes, o que ele está querendo dizer aqui, muitas vezes a gente passa por um momento de estresse e a nossa tendência é responder, a falar naquele momento. Só que naquele momento você não está raciocinando direito. Então é necessário que você chore para que haja o processo de calmaria após o choro e aí você consiga raciocinar melhor para que dê uma resposta condizente com a situação, para que dê uma resposta melhor, para que não magoe tanto as pessoas que estão à sua volta. Agora, a gente pode pensar que reprimir esse choro leva a pessoa a ser mais agressiva, ansiosa, zangada. Então não reprima o choro. Veio aquela vontade intensa de chorar, chore. Seja pela alegria, seja pela tristeza, mas não reprima esse choro, porque você pode se tornar uma pessoa mais agressiva, até mesmo nas palavras ou nas atitudes. Você pode se tornar uma pessoa muito ansiosa, e a ansiedade leva ao estresse, leva à depressão. Então, não reprima esse choro. Deixe sair o que está preso, muitas vezes, aqui dentro. Bom, caminhando, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o que essa bem-aventurança não significa. Tá? O que esse choro não significa? Não é apenas um choro de uma perda pessoal. Tá? Essa bem-aventurança do chorar, bem-aventurados que choram porque serão consolados, não é apenas um choro de uma perda pessoal. Todos nós perdemos pessoas queridas da família. Vivemos um momento pandêmico que muitos de nossos amigos, familiares estão indo embora. Mas não é esse choro que Jesus está falando aqui, não é apenas esse choro. Esse choro também é importante, também é natural do ser humano, mas não é apenas um choro de uma perda pessoal. Também não é ser fraco, como eu falei no início. Esse choro não é ser fraco, não é ser aquela pessoa, porque não aguento nada, eu estou chorando. Olha, ali está um fraco, porque está chorando diante de uma situação. Não, não é sinal de fraqueza, não é isso que essa bem-aventurança quer nos mostrar. Também não é um choro com um desejo de vingança
contra os que te perseguem. Talvez você esteja passando situações, pessoas estejam te perseguindo, e aí você está chorando por conta disso, mas esse choro não é um choro que vai fazer você, que vai te motivar a trazer uma vingança, né? A bolar um plano para destruir, para atrapalhar a vida daquela pessoa que está te fazendo chorar em determinado momento. Também não é esse choro que Jesus está mostrando aqui. Não é um choro que te move a uma vingança. Também não é um choro sem perspectivas futuras. Ou seja, não é um choro por chorar apenas. Ah, por que você está chorando? Não sei. Né? Não tem mais jeito para a minha vida. Eu não sei mais o que eu vou fazer. Não é esse choro. Tá? Não é um choro sem perspectiva futura. Agora a gente vai passar o que significa esse choro. O que é esse choro, então? Esse choro é um choro de alguém que é humano, que é sensível às dores da vida, às aflições que passa. Esse é o choro, é o choro de uma pessoa assim, é o choro que está atrelado também ao pecado cometido pela sua condição. Todos nós somos pecadores. E quando pecamos, entendemos que desagradamos a Deus. Então, quando nós entendemos isso, nós percebemos, olha, para que eu fiz isso, né? É esse choro, é um choro da alma. É um choro que vai nos incomodar a ponto de se arrepender, pedir perdão e ir em frente, seguindo a Jesus, olhando para o que ele fez por nós e voltarmos a ter um relacionamento com Deus. É esse choro da alma, né? Pela condição de nós sermos pecadores e agora querermos agradar a Deus. E quando cometemos algo errado, choramos, né? Um choro amargo, um choro condoído, um choro espiritual. É um choro também de quem se sente desesperadamente entristecido por toda a dor e sofrimento do mundo. Quando você vê alguém passando por uma dificuldade, passando por uma tristeza, por uma angústia, você chora. A Bíblia nos diz que nós devemos se alegrar com os que se alegram, mas chorar com os que choram. Então você chora porque esse mundo vai de mal a pior. Porque as pessoas estão sofrendo. E muitas que estão sofrendo porque estão longe de Deus. Porque estão separadas de Deus. Também não quero dizer aqui, quero ser bem claro e honesto com vocês, que o crente não chora. Claro que o crente chora. Mas esse choro é um choro desesperado. O choro do crente, existe um consolo. Lembra da bem-aventurança que nós estamos falando? Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E esse consolo vem do próprio Senhor. Agora, a pessoa que não aceitou a Cristo, que não tem uma comunhão com Deus, ela é um choro desesperado. É um choro sem perspectivas. Esse choro é um choro devido a uma perseguição injusta pela justiça de Deus. Quando nós fazemos aquilo que agrada a Deus e que é correto aos olhos de Deus, fatalmente seremos perseguidos. Não somos melhores ou maiores do que os apóstolos foram, do que os servos do passado foram, do que muitos missionários hoje em campo estão sendo perseguidos, mortos, escravizados muitas vezes, lançados em prisões, sendo caluniados por conta da justiça que ele está praticando, a justiça de Deus, fazendo a coisa certa. Mas talvez eu esteja falando também para alguém que foi injustiçado tentando aplicar a justiça. Porque vivemos num mundo tão contraditório entre verdade e mentira, que muitas mentiras passam a ser verdade. Mas a verdade de Deus, ela é a única verdade.
E essa verdade, quando posta em prática, ela agride a verdade do mundo. E quando isso acontece, choca, né? E aí o mundo ou as pessoas que não conhecem a Deus começam a te perseguir, porque você está do lado de Deus, está do lado de fazer as coisas da forma correta. E não fazer coisas para agradar A ou B, para agradar o patrão, para agradar uma esposa, para agradar um filho, não. Fazer aquilo que agrada a Deus, praticar a justiça de Deus. Também é um choro que nos leva a conhecer mais da palavra de Deus. Olha que o salmista, no Salmo 119, ele vai dizer sobre o choro. Né? Ele liga a dor do choro com o entendimento, ou seja, uma dor, uma aflição que ele passou, o choro que ele passou, levou ele ao entendimento. Olha o que diz o Salmo 119, nós vamos ler o 67 e depois vamos pular para o 71, mas você pode ler todo o contexto. Tá? Diz assim, antes de ser afligido, então ele refletiu assim, antes de ser afligido, andava errado, mas agora guardo a tua palavra. E aí ele vai concluir, foi-me bom ter passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Que interessante, né? Uma pessoa que aprende com a dor. Uma pessoa que é levada ao conhecimento da palavra de Deus pela dor. Talvez você tenha sido levado pela dor. Muito se diz, né? Uns vão pelo amor, outros vão pela dor. Não importa como você vai, o importante é que você vá até Cristo. Isso é o mais importante. Há alguns que defendam que só se vai a Cristo quando está passando por dificuldades, né? Isso não é verdade. Mas uma grande porcentagem das pessoas, sim, quando passam por dificuldades, se achegam mais a Deus. Né? Também esse choro é um choro inevitável a nós, que pode ter efeitos saudáveis sobre as nossas vidas. Nos lembra da transitoriedade das nossas vidas e nos põe a pensar seriamente sobre as coisas mais importantes. Quando a gente chora, e isso a gente já falou um pouquinho nos benefícios do choro, a gente entende que nós somos transitórios, ou seja, nós somos passageiros. E quando a gente entende isso, a gente prioriza o que deve ser priorizado. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo nos diz, pensai nas coisas que são de cima. Priorizar o reino de Deus, por exemplo. Priorizar a sua vida com Deus. Buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas. As demais coisas são importantes? São importantes. São legais, são boas, mas não são necessárias. O principal, a prioridade, é buscar o reino de Deus. Porque todas essas outras coisas vão passar, são transitórias. A nossa vida é transitória. Nesses dias que estamos vivendo, mais e mais estamos vendo isso. Pessoas queridas, pessoas que amamos, pessoas novas, anciãs. Não há idade para que a morte venha. E muitas vezes leve pessoas queridas nossas. Então, pensemos nisso. É também um choro que vai produzir arrependimento e conversão. Então, esse choro, essa tristeza, muitas vezes, ela deve produzir um arrependimento e a posterior conversão, ou a aceitação do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário por mim e por você. Olha o que diz 2 Coríntios 7:10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. É o que a gente está falando. O choro tem que produzir arrependimento para a salvação, para a conversão. Também é um choro
que confia no perdão e na consolação prometida por Deus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Apocalipse 21:4 diz assim: E Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então é um choro que espera na consolação de Deus. Quero finalizar concluindo que o verdadeiro significado dessa bem-aventurança é quão feliz é o homem cujo coração sofre, chora, pelo sofrimento do mundo e pelo seu próprio sofrimento, pelo seu próprio pecado. Porque é a partir desse sofrimento, é a partir desse choro, que ele encontrará a alegria, o consolo de Deus. Que você seja um bem-aventurado que chora, mas que aguarda o consolo de Deus. Que chora, não um choro desesperado e sem perspectiva futura, mas um choro que alivia a sua alma, que entrega os seus desejos a Deus, para que, na certeza de que Ele irá te consolar quando Jesus Cristo voltar da segunda vez. Por aqui é tudo transitório e passageiro. É claro que nós queremos viver, e nada mais natural do que isso, mas esperando pacientemente na consolação futura de Deus para o choro que nós vivemos hoje. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.